Vamos ler um texto bem conhecido e vamos refletir sobre esse texto. Por ser conhecido, fica mais fácil nós fazermos aí uma reflexão sobre esse texto. A partir desse texto, vamos tirar algumas reflexões de exemplo para nós, nos nossos dias. O pastor Ademilton tem falado várias vezes que os jovens aqui em São José dos Pinhais farão a diferença. Então o tema da mensagem de hoje é o jovem que faz a diferença. É o tema da mensagem, o jovem que faz a diferença. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que se lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que, no fim desses, pudesse servir diante do rei. Então, entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Amém. Como eu disse, é um texto bem conhecido, um momento que foi um marco para o povo de Israel. Todos que frequentam a escola dominical, que participam da igreja e que conhecem um pouco da história do povo de Israel, sabe que esse povo, depois de dividido as 12 tribos, com as 10 tribos do norte, capital Samaria, e as 12 tribos do sul, capital Jerusalém, sabem que aproximadamente em 722, 721 a.C., houve o primeiro exílio, vamos dizer assim, da história do povo de Israel, na época dos assírios. Um povo cruel, um povo que assolava os seus inimigos e maltratava e era temido por todos. Eles tinham um costume, os assírios. Quando eles conquistavam uma nação, eles pegavam o povo daquela nação que eles haviam conquistado e eles levavam para outras nações e traziam povos de outras nações para o local aonde eles haviam conquistado. Tiravam a identidade do povo que ali ficava com a sua nação e também procuravam tirar a identidade com o Deus ou os deuses, no caso de países politeístas, nações politeístas. Para tirar essa identidade, tanto com o seu povo como com o seu Deus, com a sua crença, para enfraquecer as pessoas. E depois, 100 e poucos anos depois, aproximadamente em 605, nós temos uma outra nação, um outro império mundial que reinava, não mais os assírios, mas os babilônicos. E os babilônios tinham um procedimento diferente, mas da mesma forma, era um costume de tirar a identidade desse povo, do povo que eles conquistavam, da sua nação e também com o seu Deus. E essa nação agora que eles haviam conquistado eram as tribos do sul. Mas essa tribo as tribos foram avisadas pelos profetas que Deus havia enviado. Homens de Deus que falavam a palavra de Deus e que haviam dado o recado de Deus para aquele povo, para que eles se voltassem a Deus, para que o mal que estava a vir sobre eles não viesse. Mas o povo não ouviu. O povo não obedeceu. E nos diz a palavra que eles faziam o que bem interessava. E então vem esse momento em que o povo passa por um momento marcante para aquele povo, que o povo nunca mais iria conhecer. Como eu disse, a mensagem é jovens que fazem a diferença. E a primeira parte da mensagem é jovens que fazem a diferença. São fiéis a Deus, independente do lugar e da circunstância. Porque nos diz a palavra de Deus que os babilônicos,
após cercarem o reino de Judá, eles, ao mando do seu grande líder, Nabucodonosor, que os jovens que aqui estão provavelmente já têm estudado nos bancos escolares, falarem a respeito, que a própria história fala a respeito desse homem. E ele então dá uma ordem para que dentre destes jovens de Judá fosse escolhido alguns jovens com uma boa aparência, com uma boa formação, com uma boa educação, e jovens que servissem para servir o rei. A Babilônia estava crescendo muito rapidamente e conquistando todas as terras conhecidas da época. E o reino que estava crescendo de uma maneira assustadora, tão rápido, faltava para eles pessoas com habilidades para governar, para liderar. E era um costume daquele povo também, dentre os povos conquistados, escolherem pessoas com boa formação, com uma boa cultura, e como diz o texto aqui, pessoas da linhagem real, nobres, para que fossem treinados na cultura caldeia, que era a cultura babilônica, e para que eles também ajudassem esse povo a governar o mundo da época. E nos diz o texto que dentre esses jovens, eles escolheram 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas nos diz aqui que o chefe dos oficiais trocaram o nome desses jovens. Daniel para Beltesazar e os seus amigos para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são nomes em alusão ao Deus de Israel. Todo nome que tem Ia, que é a abreviatura do tetragrama de Yahvé, o El, de Deus, tem uma referência a Deus. Então o nome desses jovens tinha alusão ao Deus de Israel, em homenagem, em adoração, em reverência ao Deus de Israel. E quando eles trocavam o nome, que era um costume daquele povo, eles tentavam tirar a identidade dessas pessoas. Também, da mesma forma que o Império Assírio, de uma outra maneira, mas com o mesmo objetivo, era tirar a identidade com a sua nação e também tirar a identidade com o seu Deus. E esses jovens tiveram seus nomes mudados, as suas identidades mudadas, mas eles não conseguiram tirar a identidade daqueles jovens com o seu Deus e com a sua nação. Porque foram levados distante, 1000 e poucos quilômetros da sua terra, como servos, apesar de estarem estudando a cultura caldeia, com certo privilégio em relação aos demais, mas eram servos. Distante da sua nação, distante dos seus pais, distante dos seus líderes religiosos. Poderiam eles dizer: é uma boa oportunidade para nós fazermos agora o que nós bem entendermos. Não tem mais os nossos pais para nos dizer o que nós devemos fazer. Não tem mais os nossos líderes religiosos para dizer o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer. Mas aqueles jovens receberam uma boa formação na sua casa, uma boa orientação com relação a Deus e a quem eles deveriam adorar e servir. E nos diz que quando foram colocados lá na região da Babilônia, Nabucodonosor, como os demais que ali recebiam treinamento, ele ordenava o que eles haviam de comer e beber. Era um povo politeísta e ofereciam os seus alimentos aos deuses. E esses jovens haviam sido ensinados que não poderiam comer o tipo de alimento que eles comiam, que era oferecido aos deuses. E eles colocam no seu coração não se contaminar com aquela alimentação. E nos diz o texto que o chefe, o homem que ficou encarregado de cuidar deles, diz que ele, ao pedido de Daniel para que eles não se contaminassem, ele disse que tinha medo, porque naquela época, se alguém desobedecesse ao rei, era morto, degolado. Ele tinha medo, mas diz que Daniel propôs no seu coração, fez uma proposta, e eles comeram por 10 dias, vocês conhecem, água e legumes, enquanto os demais comiam as iguarias do rei. E nos diz que, passados 10 dias, a aparência deles era melhor do que os demais. E então o encarregado concordou, e eles passaram a ter aquela alimentação.
E ao final de 3 anos, nos diz que quando o rei Nabucodonosor fez prova com todos os que ali estavam sendo treinados, nos diz que esses jovens tinham sabedoria 10 vezes mais, diz o texto bíblico, do que os demais. Porque colocaram no seu coração não desobedecer a orientação que eles haviam recebido dos seus pais e dos seus líderes religiosos, independente do lugar e da circunstância. Aplicação prática para você, jovem. Você tem sido fiel a Deus, independente do lugar e das circunstâncias? Você tem sido fiel às orientações recebidas na sua casa, dos seus pais, na igreja, independente do lugar e das circunstâncias? Como está a sua fidelidade diante de Deus? Jovens que fazem a diferença, são fiéis a Deus, independente do lugar e das circunstâncias. Primeira resposta ao tema. Segunda resposta ao tema. Jovens que fazem a diferença, têm comunhão com Deus e visão espiritual. Porque nos diz a palavra de Deus que no capítulo 2, esse rei Nabucodonosor teve um sonho. E diz que esse sonho perturbou muito esse rei. O homem poderoso, temível, o homem mais poderoso da terra de então. Mas diz que aquele sonho deixou perturbado. Homens poderosos, guerras, exércitos não deixavam ele perturbado. Mas aquele sonho deixou-o perturbado. Ele estava preocupado com o seu reino e com as coisas que haveriam de vir depois. E ele adormeceu e teve esse sonho. Amanheceu, ele estava perturbado. E nos diz que ele chama na sua presença os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos. A astrologia vem dos babilônios. Foram colocados na sua presença esses, magos, feiticeiros, adivinhos e os astrólogos. E ele diz para esses que o auxiliavam no seu comando: esta noite eu tive um sonho. E eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e também a interpretação. Porque ele percebeu que aquele sonho tinha algo diferente. Ele estava preocupado com o seu reino, tinha alguma coisa a ver com o seu reino. Mas daí os magos, os feiticeiros, os adivinhos, os astrólogos, disseram ao rei: ó rei, conta-nos o sonho, que nós lhe daremos a interpretação. Mas ele disse: o sonho me foi. Eu não me lembro. Não se sabe se ele fez isso para testar ou se realmente ele tinha esquecido. A Bíblia não relata sobre isso. Fato é que ele disse: eu quero saber o sonho e a interpretação. E eles disseram para o rei: ó rei, nunca ninguém, por mais poderoso que seja, pediu tal coisa. Isso a um homem comum não é possível. Conta-nos o sonho. E Nabucodonosor estava cada vez mais ficando nervoso. E ele disse: me contem o sonho ou a interpretação, porque senão está aqui o decreto. Se vocês não fizerem, vocês serão despedaçados, serão mortos. E ninguém pôde revelar para ele o sonho e nem a interpretação. Eles ainda não conheciam, mas quando lemos o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele nos dá a resposta por que eles não puderam revelar o sonho e nem a interpretação. Porque aquele sonho foi o próprio Deus, o Deus de Daniel e seus amigos, que havia dado para Nabucodonosor. E o apóstolo Paulo nos diz que as coisas espirituais, somente os espirituais, é que têm o discernimento de Deus. É por isso que jovens que fazem diferença são os jovens que têm o discernimento de Deus, têm uma visão espiritual, têm comunhão com Deus. E sai então Arioque, que era o chefe da guarda, com o decreto do rei para cumprir. Todos deveriam ser mortos. Daniel, vendo aquilo, pergunta para Arioque o que estava acontecendo. Daniel e seus amigos não haviam sido colocados na presença do rei. Alguns teólogos dizem que provavelmente porque eles ainda não haviam recebido a sua formação final, por causa da questão do tempo, quando começa a contar aqui o capítulo 2. Não importa, o importante é que eles não foram colocados nesse momento na presença do rei. E ele pede para ser colocado na presença do rei.
e ele pede ao rei um tempo para consultar o seu Deus. E aí Daniel chama os seus amigos, aqueles que os nomes foram trocados, Ananias, Misael e Azarias. Colocaram o rosto no pó, clamaram a Deus e pediram a Deus, contaram a Deus o que estava acontecendo. Para quem você, jovem, irmão e irmã que está aqui nesta noite, tem encontrado os seus problemas? Tem encontrado as suas dificuldades? No momento de aflição, no momento de angústia, de desespero, que todos nós passamos em muitos momentos em nossas vidas, a quem você tem buscado? A quem você tem contado isso? Ao seu melhor amigo? Alguém que mesmo colega de escola, de trabalho, que não é crente? Ou tem contado a Deus, desabafado para Deus as suas dificuldades, os seus problemas? Esses jovens que faziam a diferença, eles contavam para Deus as suas dificuldades e pediam a Deus a intervenção divina, porque eles sabiam que Deus tinha poder para responder às suas necessidades. E nos diz que Deus deu a Daniel à noite visão do sonho que o rei havia tido. Mas nos diz que imediatamente ele louvou a Deus. Ele não saiu apressadamente para contar para o rei, para ganhar os méritos, mas ele adorou e louvou a Deus por ter recebido de Deus a revelação de Deus. Aí um exemplo de um jovem que faz a diferença. Ele tem comunhão com Deus e não se vangloria daquilo que recebe de Deus. Tem pessoas por ter recebido um talento a mais do que outros, um talento de tocar, de pregar, qualquer que seja o talento. Muitos se acham melhor do que os outros, porque recebeu esse talento de Deus. Olha, você viu como eu cantei? Você viu como eu preguei? Você viu como que eu conheço? Como eu sei das coisas? Você viu que moral que eu estou com o dirigente? Viu que moral que eu estou com o pastor? Esse daqui era diferente. Jovens que realmente faziam a diferença. Eles sabiam que era Deus que havia dado. E eles então adoram, louvam a Deus por ter recebido de Deus. E a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. A Deus não dá a sua glória para ninguém. Faça o que tiver que fazer, faça o melhor, mas dê a Deus toda a honra e toda a glória. Daniel é colocado na presença do rei. E o rei olha para ele e diz: Beltesazar, porventura, você pode me contar o sonho e a interpretação? E ele diz assim: eu consultei ao meu Deus, que é o Deus que conhece todas as coisas. Foi Ele que te deu o sonho, Ele me trouxe. Mas, ó rei, não que eu seja melhor do que os demais sábios do teu reino. Olha só a diferença. Não que eu seja melhor, mas Deus, pela sua misericórdia, para que o Senhor ficasse sabendo o sonho e a interpretação, Ele, na sua misericórdia, me deu o sonho e a interpretação. Quer ter comunhão com Deus? Aprenda com Daniel. Ele disse: o Senhor estava no seu aposento, preocupado com o seu reino, com as coisas que haveriam de vir depois. E de repente adormeceu e veio o sonho. O sonho do Senhor é o seguinte: o Senhor olhou e viu uma grande estátua. E a sua imagem era terrível: a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés misturados entre ferro e barro. E o Senhor estava olhando para aquela grande estátua, quando de repente o Senhor viu uma pedra lançada como que sem mão sobre aquela estátua e esmiuçou todos os metais. E de repente o vento do Oriente veio e espalhou, e todos aqueles metais, aquela estátua se transformou como nada. E de repente aquela pedra começou a crescer, a crescer, a crescer e tomar toda a extremidade da terra. Provavelmente naquela hora Nabucodonosor, lembrando-se do sonho, deve já ter sentido na base, como diz os jovens, né? Realmente é o sonho de Deus. Esse jovem é um jovem que tem intimidade com Deus e Deus revelou para ele mesmo. E tem mais, rei. Sabe qual que é a interpretação? Não. A cabeça de ouro é o Senhor.
Essa estátua simboliza os reinos, é a cabeça de ouro fino, é o Senhor. O Senhor é um homem poderoso, é o maior nome dos homens na face da terra. Quem manda morrer, morre, viver, vive, porque o Senhor é poderoso. Mas olha, rei, o seu reino vai acabar. Virá o segundo, o terceiro, o quarto. E ali já estava se referindo aos reinos que viriam depois de Nabucodonosor, do reino babilônico. O reino medo-persa, o reino grego-macedônico com Alexandre o Grande, o reino do Império Babilônico, que é o quarto reino, e ainda fala de um outro reino que nem nós ainda conhecemos, que é o reino do Anticristo, que ainda vai se levantar. Mas aquela pedra que eles não conheciam, mas nós conhecemos pelo Novo Testamento, aquela pedra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todo reino tem que se dobrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como aqueles reinos foi esmiuçado, assim também o reino do Anticristo, que ainda vai se levantar, vai cair por terra, porque sobre ele, para ele, todo joelho deverá se dobrar. O rei Nabucodonosor, ouvindo aquilo, ele ficou assustado. Ele reconheceu que era a revelação de Deus. Nos diz que ele constituiu Daniel como maioral, importante cargo no seu reino. Daniel intercede pelos seus amigos. E eles são colocados agora numa posição de destaques. Jovens que fazem a diferença. Têm comunhão com Deus e visão espiritual. Terceiro, resposta ao tema. Jovens que fazem a diferença. Adoram somente a Deus. No capítulo 3, nós vemos que esse rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua, por quase 30 metros de altura, por quase 3 metros de largura. E ordenou que todos os povos e todas as pessoas deveriam se dobrar diante daquela estátua ao som dos instrumentos musicais, das buzinas. Alguns teólogos dizem que essa estátua, a Bíblia não fala de quem era a estátua. Alguns arriscam dizer que era o deus Bel, que era o deus principal da Babilônia. Outros dizem que era uma estátua do próprio rei. Isso não vem ao caso. O importante é que, num ato idólatra, aquele rei fez aquela estátua e ordenou que todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. A estátua é construída, tudo é preparado, os principais são colocados diante do rei e da estátua. Os instrumentos são tocados, as buzinas tocam e todos se prostram diante daquela estátua. E vocês conhecem a história, por isso que eu disse, é bem conhecido. É fácil tirar ensinamentos aí. Quem que não se prostrou? Quem que não se prostrou? Você pode me responder? Ninguém quer arriscar, todo mundo sabe. Ninguém quer falar. Medo, né? Sempre lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias, mas os nomes que foram trocados, 3 jovens não se prostram. Aqueles que serviam o rei, vendo isso, chegaram e contaram para o rei: olha, aqueles que o Senhor colocou sobre nós no comando, fizeram um pouco caso da sua ordem, do seu decreto. Fizeram um pouco caso da sua estátua, não se prostraram diante daquela estátua. É verdade, é verdade. Traga-os aqui. O homem era poderoso, o homem era bravo. Tragam eles aqui. Quem ousa desafiar ao rei Nabucodonosor? Mas aqueles jovens haviam sido ensinados, conforme está lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. Temos estudado aí na lição da escola dominical. Somente a Deus devemos prestar adoração. E eles são colocados na presença do rei, e o rei pergunta: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês fizeram pouco caso da minha ordem e não se prostraram diante da estátua? E daí desafiou o próprio Deus, diz: quem é o vosso Deus para vos livrar da minha mão?
Quem é o vosso Deus? Os deuses de todas as nações foram derrotados, porque acreditavam naquela época que quando uma nação destruía outra nação, era porque os deuses, ou o Deus daquela nação, que foi vencedora, havia destruído os outros deuses. Era uma crença popular na época. Mas daí, os jovens respondem para o rei: ó rei, porque havia um decreto que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo. Ele disse: ó rei, o nosso Deus pode nos livrar da tua mão. Mas o mais interessante é que eles não param por aí. No texto tem uma vírgula. Aí tem mas. Uma conjunção adversativa, né? Mas, se mesmo assim ele não nos livrar da tua mão, pode nos jogar na fornalha e nós continuaremos servindo ao nosso Deus. Esses jovens não é como os pregadores que nós vemos aí ultimamente, nos programas televisivos, radiofônicos e muitas vezes até nos nossos púlpitos. Aqueles que dizem, põem o dedo para Deus e dizem: eu exijo, eu decreto que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Mas jovens que fazem a diferença, eles sabem que a Deus nós devemos adorar. A Deus nós devemos pedir, porque é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E eles não exigiram, sabiam que Deus podia livrar, mas não exigiram de Deus livramento. Nós sabemos que Deus pode nos livrar, que muitas coisas Deus pode fazer, mas que seja feita a vontade de Deus. Eles são jogados na fornalha de fogo. Diz que os melhores soldados do rei amarram os jovens e jogam na fornalha. E diz que só de chegar de perto, eles morreram por causa do calor que havia sido aquecido 7 vezes mais. E os jovens são jogados. O rei estava sentado, porque o texto diz: levantando-se o rei. Talvez o rei sentado dizendo: olha aí o que acontece para quem não me obedece. Olha aí. E de repente diz que o homem levantou com seus joelhos trêmulos e olhando e perguntando: não foram 3 que nós jogamos? Foram, mas desde que eu vejo o quarto. E o quarto é semelhante aos filhos dos deuses, e eles caminham pelo fogo e não se queimam. Isaías 43, se passares pelo fogo não te queimarás, se passares pelas águas não submergerás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eles são chamados: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. E eles vêm e diz que sabe a única coisa que queimou, conforme o texto bíblico, são as cordas que amarraram eles. Que é do homem, o que é do homem fica, mas o que é de Deus permanece. E são novamente honrados, e aqueles que queriam o seu mal são destruídos. E aí vem o quarto e o último tópico da mensagem, com a resposta: jovens que fazem a diferença. São jovens que transformam vidas. No capítulo 4 nos diz que Nabucodonosor, mais uma vez, teve um sonho. É um homem sonhador. Sonhava. Não era que nem José, mas sonhava. Diz que ele, no seu sonho, ele olhou para o campo, dura. Ele disse que olhando, viu que uma pequena árvore começou a crescer. E a árvore foi crescendo, crescendo. Os seus galhos foram crescendo na horizontal. E se tornou uma grande árvore, foi crescendo até os céus. E as folhas eram formosas, os frutos da árvore eram abundantes. E os animais vinham e comiam do fruto daquela árvore e aproveitavam da sombra daquela árvore. E as aves também. E diz que ele ainda estava olhando para aquela árvore quando de repente ele disse, e viu uma voz do céu dizendo: cortai a árvore, deixai somente o tronco por 7 tempos. E deixai o orvalho cair sobre o tronco. Ele chama mais uma vez os magos, os feiticeiros, os adivinhos, os encantadores na sua presença. Ele sabia onde estava a resposta, mas ainda não havia aprendido a lição. Pediu a revelação. Eles não puderam dar a revelação. Vocês sabem por quê? Revelação espiritual, somente os espirituais aqui têm, né? E então ele diz: então chama Beltesazar. Então chama Daniel, porque o Deus dele é o Deus que conhece todas as coisas. Será que estão dizendo isso de você, jovem? Lá no trabalho, lá na escola, aonde você está, jovem, meu irmão, minha irmã?
fala com fulano, fala com Beltrano, porque o Deus dele é o Deus que responde a oração. O Deus dele é o Deus verdadeiro. Olha o testemunho dele, olha o comportamento dele e dela, e verás a diferença. Ele chama Daniel e diz o texto bíblico que Daniel ficou atônito por um grande período, sem dizer nada e falar nada. Ele havia recebido a revelação, mas com tanto tempo ao lado do rei, ele passou a amar o rei, mesmo sendo um rei que não servia a Deus. Mas era uma alma que precisava de transformação. Ele viu que a revelação não era boa para o rei e não quis falar. Aí o rei disse: Daniel, não se preocupe, fala, Daniel, qual que é a revelação do sonho? Ele disse: ó rei, essa grande árvore que cresceu até o céu, as extremidades da terra, que os animais comiam, essa árvore é o Senhor. O seu reino é um reino que cresceu muito, tem um domínio sobre toda a terra. O Senhor é um homem poderoso, quem o Senhor manda morrer, morre, viver, vive. As nações, as pessoas temem ao Senhor. Mas diz: ó rei, muda de vida, rei. Muda de comportamento, ajude os pobres, os necessitados. Quem sabe a revelação do sonho não virá sobre o Senhor. Porque da mesma forma que foi cortada essa árvore por 7 tempos, o seu reino será cortado por 7 tempos. 7 tempos pode ser 7 anos ou 3 anos e meio, porque a palavra no original usada para tempo pode ser ano ou pode ser estação. Tinha, na realidade, 2 estações na Babilônia, podia ser 3 anos e meio. Provavelmente 7 anos. 7 tempos será tirado do seu reino. Ele ouviu, ele recebeu como mensagem de Deus, ele entendeu que era Deus que estava falando, mas ele não mudou de vida, ele não mudou de comportamento, ele não mudou de atitude. Diz o texto bíblico que passado 12 meses, estava ele caminhando no seu palácio, para aquela Babilônia, dizendo: ó Babilônia que eu construí com meu braço de força. A Babilônia, que vocês que são estudantes devem ter estudado sobre isso, tinha 94 km quadrados, era quadrada 26 km de cada lado nos seus muros, quase 15 metros de profundidade, por quase 60 metros de altura. Passavam 6 a 7 carruagens ao lado, nos muros, tamanho era a largura dos muros daquela cidade, 250 torres ao lado, ao longo dos muros, protegendo aquela cidade, 25 avenidas na horizontal, 25 na vertical, fosso ao lado, cercando aquela cidade. Olhando para aquela cidade, era uma cidade indestrutível, e aonde ele havia feito o jardim suspenso da Babilônia, que é sim considerado uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo, com um sistema de irrigação inovador, algo esplendoroso. Ele olhando para tudo aquilo, ele diz: ó Babilônia que eu construí com meu braço de força, com meu poder. E diz que ele ainda estava falando quando a voz do céu disse: passado foi o teu reino. E diz que aquele homem passou a agir como um animal, a comer com os animais, a beber com os animais, e pelos cresceram no seu corpo, as unhas como as aves do céu, e as unhas cresceram e ficou irreconhecível. Uma doença que já é reconhecida pela ciência, chamada zoantropia. Zoo de animal, antropó, ser humano. O ser humano agindo e vivendo como se fosse um animal. Então aquele grande homem, poderoso, temido, agora comia e pastava com os animais, porque ele não reconheceu e ele não ouviu a voz de Deus. Haviam-se passado 12 meses que Daniel havia falado com ele, ele não havia atendido. Não sei quanto tempo Deus tem falado com você, meu irmão, minha irmã, nosso visitante aqui nesta noite. Através da sua palavra, através dos profetas que pregam a palavra de Deus. E Deus tem pedido para você: muda de vida, muda de comportamento, muda de atitude. E você não tem mudado até hoje. Hoje é dia de você mudar de atitude. Hoje é dia de você mudar de comportamento. Hoje é dia de você se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reconhecer que somente Ele merece ser adorado. Jovem que faz a diferença, adora somente a Deus. Você pode dizer: eu não adoro nenhuma imagem, nenhuma escultura. Mas idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida antes de Deus. Tem muitas pessoas idolatrando o seu cargo, idolatrando o seu carro, o seu cargo ministerial, o seu status social, colocando isso em primeiro lugar na sua vida. Mas em primeiro lugar na nossa vida
tem que ser Deus. Então, como o pastor Ademilton sempre fala, que nessa cidade os jovens farão a diferença. Então, jovens que fazem diferença são jovens que são fiéis ao Senhor, independente do lugar e da circunstância. Jovens que fazem a diferença são jovens que têm comunhão com Deus e visão espiritual. Jovens que fazem diferença são jovens que adoram somente a Deus. Ele está em primeiro lugar. E jovens que fazem a diferença são jovens que transformam vidas através de suas vidas, como Nabucodonosor teve a sua vida transformada. Porque diz no final do capítulo 4, que ele então, passados 7 tempos, leia o capítulo 4, ele adora a Deus e reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro. Então, jovens, seja você também alguém que faça a diferença. Seja fiel ao Senhor, independente do lugar e da circunstância. Tenha comunhão com Deus. Adore somente a Deus. E ame as almas que ainda não conhecem esse Deus que você conhece. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender a mensagem que Ele nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado pela atenção.